no Instagram. Boa noite. Chama o pessoal aí que eu quero falar um pouquinho sobre esse caso de psicopatia, esse caso que nós estamos vivendo aí, né? Caso Luana. Vamos lá, gente, quero falar um pouco, vou deixar algumas dicas aqui hoje sobre psicopatia. Tô dando toda a cobertura para a imprensa aqui no estado a respeito desse caso Luana. E eu acredito que vai ser bem legal deixar algumas informações para vocês, porque é algo que faz a gente suspirar profundamente e o quanto isso mexe com todas as estruturas, até mesmo nós profissional, né, que atuamos nos casos difíceis, e imagina para quem vive a situação. Então vou fazer um resumo aqui, porque outras pessoas de fora também vão assistir essa live, esse GTV posteriormente, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui no estado de Goiás, porque tomou uma proporção internacional e é interessante as pessoas entenderem. No domingo, foi domingo, né? A Luana, que é uma menina de 12 anos, ela saiu de casa num setor que chama Madre Germano, aqui em Goiânia, e foi comprar pão. E daí, o que acontece? Ficava a 500 metros da casa e foi algo que era bem típico dela fazer, tá? E foi lá comprar o pão. E nisso, esse suposto, tá? Porque eu já fui questionada hoje aqui, já me questionaram, não é brincadeira. A gente tomar a linha de frente, a gente vir para as câmeras, a gente vir para a linha de frente de lives, falar sobre o que está acontecendo. E fica até, eu quero fazer um adentro aqui. Muitos profissionais da minha área, da psicologia... Oi, Tânia, um beijo, seja bem-vinda, querida. Muitos profissionais da minha área, quantos colegas, nós temos que assumir muito o palco, que é a nossa responsabilidade social. De auxiliar, mostrar os caminhos, mostrar o que está acontecendo socialmente. Porque, gente, as pessoas não têm informação. E hoje, como é um caminho muito fácil da gente utilizar aqui, né? Lives, YouTube, Facebook e outros canais, fica aqui um convite, uma sugestão para o pessoal da psicologia e da psiquiatria: utilizem desses espaços. Tragam informações, a sociedade é carente de informações. E hoje, se estamos perecendo desses comportamentos, é porque falta comunicação, falta informação. Então, como eu sou sempre questionada, o pessoal manda direct, né, me abordam. Então, eu faço isso porque eu tenho uma missão, que é ajudar pessoas, isso há muitos anos. E outra coisa, o conhecimento, ele salva vidas. Quando você leva o conhecimento com amor, com técnica, com conteúdo, né, que vai salvar as pessoas, isso facilita demais. Então fica a sugestão aí para os profissionais da área utilizarem os seus canais, tá? Ao invés, às vezes, de fazer críticas ou qualquer outro tipo de comportamento inadequado, utilize ao seu favor. Leve informações para as pessoas, muita gente vai se sentir beneficiada e vamos salvar vidas juntos. Então fica aqui a minha sugestão. Então, olha só, o caso dessa menina de 12 anos, caso Luana. Ela está desaparecida desde o dia 27, que é no domingo, e passou por isso, foi comprar o pão. Voltando, esse auxiliar de pedreiro, né, o autor do crime, ficou visualizando, olhando ela aí, e na volta ele abordou ela. No ato que ele abordou, ele disse para Luana: olha, eu quero passar um dinheiro para os seus pais, né? Eu quero passar um dinheiro que eu estou devendo para os seus pais. E abordou a menina. E aí é um primeiro ponto que eu já acho interessante a gente comentar. Primeira característica, nós brasileiros, eu falo do brasileiro,
Nós não temos malícia. Nós nunca sabemos a intenção das pessoas. Qual é a intenção que aquela pessoa carrega no coração? Então, os pais que acompanham, que assistem aqui às lives, orientem os seus filhos ou os cuidadores, que ninguém conversa com estranhos assim, não tem que estar dando, né, confiança, conversa para quem não conhece. É um ato de amor, educar, pelo amor de Deus. Então, eu vejo quanto que existe a carência, as pessoas não têm malícia. E foi um ato de não ter malícia que a Luana entrou nessa situação, tá? E a gente fica muito assim, né, por acreditar que às vezes as pessoas têm um coração bom, têm uma conduta boa, que todo mundo é assim. Meus queridos, não são. As pessoas nem todas são assim. E existem as pessoas com transtornos mentais, existem as pessoas com déficit de caráter, existem pessoas com dificuldades de caráter, de relacionamentos, que vão utilizar da sua boa vontade. Então é muito interessante a gente pontuar. Para mim é o primeiro aspecto desse caso. Não houve malícia da criança diante do caso, né? E claro, é uma criança, mas pais orientem. É muito sadio e muito amoroso a gente fazer esse comentário e levar isso, né, aos cuidados deles. Depois ele levou a Luana para casa dele. Na casa dele, ele levou e disse que ia pegar o dinheiro lá. A Luana entrou na casa e ele já deu uma gravata na menina. Olha que situação, gente. Pensa a dor dessa menina. E nesse ato, ele enforcou, né? Houve o enforcamento dela. Assim, tudo que eu estou acompanhando dentro da imprensa aqui que o pessoal tem feito, algumas conversas com as pessoas em bastidores, por isso que eu tenho esses detalhes aí para vocês. E aí, ele deu uma gravata e essa menina, né? Ela ficou ali desacordada e depois ele enforcou novamente. Nesse período do enforcamento e dela ficar desmaiada ou quase morta em casa, na casa dele, ele saiu para lavar roupa na casa dos pais. Olha que loucura. E aí eu já vejo a insensibilidade, eu já vejo a falta de empatia, eu já vejo o egocentrismo, a ausência de remorso, não tem culpa nenhuma, sabe? Então, olha os comportamentos, é muito claro as evidências. Mais uma vez, não fiz análise do caso, não tive com o pessoal lá, mas nós estamos fazendo suposições, tá, queridos? Eu já fui chamada hoje várias vezes a respeito desse caso e eu estou aqui de muito bom coração para levar informações, e informações salvam vidas. Por tudo que eu tenho visto, por tudo que eu tenho caminhado com seres humanos, uma pessoa bem intencionada, com bom conteúdo didático, ela salva vidas. Tá? E aí o que acontece? Esse cara simplesmente foi para casa da mãe. No ato que ele voltou, a menina estava morta, ela tinha ficado agonizando lá e ela morreu. E ele estuprou ela morta. Olha que loucura! Olha que loucura! E depois disso houve, né? Ele esquartejou a menina e tudo isso que vocês já estão acompanhando aí pela mídia. Enterrou parte do corpo, enfim. Um crime bárbaro, um crime que às vezes me faltam palavras para trazer aqui, ou até para, sabe, a gente fica muito indignado, mesmo estando de perto desses casos. Traz uma indignação, traz uma... Mas aí, foi o que eu falei hoje, dando entrevista. Eu dei uma entrevista escrita e dei uma entrevista para a Record. Eu disse hoje o seguinte... Para eu não pirar lidando com casos tão pesados e difíceis, o que eu fiz comigo como profissional? E isso eu também falei para o Marcelo hoje que me entrevistou. Como que a gente começa a entender esses casos e facilitar a vida da gente no entendimento? Eu comecei a entender claramente que essas pessoas são totalmente diferentes dos normais, da realidade. Porque se eu for ficar jogando ou interpretando com a minha lupa de uma pessoa normal, eu vou pirar. E com vocês também terão esse sentimento, né? De assustar, enfim, que há essa indignação, né? Quando a gente depara com casos como esse. Mas entenda,
Pessoas com transtorno de personalidade, de psicopatia, são pessoas que não são normais. Isso tem que estar claro, não dá para julgar pelo crivo de uma pessoa normal. Por quê? Aí entra algumas informações importantes. Existe uma parte parte límbica que não há uma conexão afetiva. Então, essas pessoas são desconectadas afetivamente. Então, existe uma questão no cérebro deles. E com essa desconexão, o que acontece? Eu estando vivo, estando atingindo os meus desejos daquilo que eu quero, fazendo o que eu tenho desejo, porque eles gostam muito de perigo. Eu vou falar dos 3, do leve, do moderado e do grave, do psicopata grave. Então, eles gostam muito dessa coisa do perigo, eles ostentam muito essa questão do desafio. Aí você pergunta, são pessoas extremamente inteligentes? Nem sempre. Nem sempre são pessoas extremamente inteligentes. São pessoas que têm uma racionalidade muito afiada. E por serem tão racionais, tornam eles frios diante das tomadas de decisões. Compreende essa situação? E isso eu quero levar para dentro da sua casa, para dentro das empresas, dos ambientes corporativos, outros ambientes. Então, as pessoas, e tem até uma pesquisa que fala sobre isso, grandes líderes que não trabalham essa humanidade vão tendenciando a esse processo da psicopatia, que é coisa bem grave também nesse mundo aí. Então, as principais características deste perfil é falta de empatia, não tem conexão afetiva nenhuma com ninguém, tá? Comportamentos impulsivos, que eles querem, pronto. O que manda é o desejo deles. Falta de controle de raiva, egocentrismo, né? Não tem remorso de nada, tanto é que ele declarou toda a situação, o enredo da história, ele falou, contando detalhes sórdidos. Gente, é terrível. Ele contou detalhes sórdidos. Não tem remorso nenhum, porque não há empatia, porque não há uma conexão de afetividade. Geralmente essas pessoas são 100% razão, 0% emoção. Isso é claro, 100% razão, são extremamente racionais. Qual que é o objetivo do psicopata? O que eles querem? São 3 situações e gravem isso. Eles querem prazer, eles querem status e poder. Isso é claro. Prazer, status e poder. Aqui, um tempo atrás agora, teve o caso do Lázaro. Eu acompanhei o caso do Lázaro aqui em Goiás, também agora o caso da Luana. São perfis muito parecidos. O nível de perversidade é o mesmo. O nível de gravidade é o mesmo. Por quê? Porque eles não estão preocupados o que está acontecendo com a outra pessoa. Estou preocupado com aquilo que é interessante para mim, com o meu desejo, daquilo que eu quero viver e fazer. Então, essa superficialidade, além da superficialidade, eles são muito eloquentes, são pessoas que falam muito, conversam muito, falam o que o outro quer ouvir, são extremamente sedutores, encantadores. Então, um psicopata, ele sempre está estudando de alguma maneira, porque ele vai falar o que você quer ouvir, exatamente o que você deseja ouvir, o que é importante para você. Então, ficar atento a esses detalhes, né? E essa ausência, gente, de não ter nada, eles não têm sentimento nenhum de culpa daquilo que eles fazem. Então, às vezes eu tô atendendo gente no consultório e aí eu começo a observar algumas análises, a gente começa a analisar e você fala, gente, essa pessoa não tem ausência, essa pessoa tem ausência de sentimento, fala com tanta frieza, são tão calculistas, sabe? São tão pesados e dói pra caramba quando você tem, né, um ente querido que seja psicopata, ou uma criança que você identifica no sistema familiar que a pessoa nasce psicopata, tá? E vai trazendo essas características muito claras da psicopatia. Então, essa inibição, né, porque são inibidos emocionalmente mesmo, mas quem está de fora fala, pô, esse cara é louco, né? Sim, ele é disfuncional. Essa ideia que tem que ficar muito clara. São pessoas altamente disfuncionais
pobres em sentimentos, zero sentimento, não tem sentimento nenhum. E geralmente esses criminosos, porque lembra que eles gostam de status, poder e diversão, geralmente eles se tornam serial killers. Por quê? Porque é em série, ninguém vai parar, né? E outra coisa, são pessoas extremamente conscientes do que elas estão fazendo. E sabe, por isso que eles são racionais e pensam a cada situação, a cada momento, porque eles sabem que eles podem ser penalizados, eles gostam do risco e desafiar as pessoas. Eles têm consciência de tudo do que está acontecendo. Então, por exemplo, quando nós pegamos um diagnóstico de uma criança que tendencia a transtorno de personalidade, de psicopatia, a primeira coisa que nós temos que fazer é treino de habilidades. Por quê? Porque a criança tem consciência que se ela fizer aquilo, ela vai ser penalizada. Então tem que ser um treino de habilidades. Como já aconteceu casos aqui. Então há um treino de habilidades e a gente treina a família para isso, o sistema para isso. E aí que eu imploro, né, que eu venho falando, falo com algumas lideranças também aí, como nós precisamos divulgar esse tipo de informações em igrejas, em escolas, em imprensa, tá? Não só quando acontecer casos graves como esse, mas fazer um trabalho antes que aconteça para evitarmos esse tipo de situação. Trabalho junto com as polícias, nas 3 esferas. Então, há muito trabalho a ser feito, queridos. Há muito trabalho a ser feito, tá? Há muita coisa a ser executada. Só que para isso nós precisamos de ter líderes, pelo amor de Deus, que abram a mente. Porque um caso desse, imagina, um caso desse a cada X tempo, o gasto que nós temos no retrabalho do processo como esse, o sofrimento de todo um sistema envolvido, é muito alto. Então por que não fazer um trabalho de reparo, né? Fazer um trabalho anterior a isso, para ajudar a sociedade, as pessoas despertarem da gravidade que é estar dentro de uma situação que existe uma pessoa com estado de psicopatia, com transtorno de personalidade. Até me questionaram. E a questão da saúde mental? Vamos salvar a saúde mental aqui. Por exemplo, se eu pego um esquizofrênico e um psicopata, um exemplo, para deixar claro para vocês. Existem casos de esquizofrênicos que matam? É raro, tá? Mas o que acontece? O esquizofrênico, coitado, ele tá preocupado. É porque no campo imaginativo, como ele dissocia, ele tá protegendo os pensamentos e as emoções dele. Então ele faz um mundo paralelo. Então se ele chega ao ponto de atacar e fazer coisas do tipo, é para se proteger dos pensamentos que eles vivem, tá? Então existe um déficit na saúde mental aí. Já o psicopata, ele tem total consciência do que ele tá fazendo. Ele tem total consciência de cada milímetro de atitude dele. E ele tem consciência que ele pode ser pego e as penalidades que ele vai passar. E aí, uma outra pesquisa agora que saiu, que eu achei bem interessante, o que acontece? 75% hoje, né? Por exemplo, então esse caso, supostamente essa pessoa vai ser presa, vai, né, para as penitenciárias aí. O que acontece nas penitenciárias? Simplesmente um psicopata, lembra que ele não tem sentimento? Vai chegar lá, coisa normal, tá tudo certo. Não há um sentimento de arrependimento, por que eu fiz isso? Pensando na mãe, na família do que aconteceu. Não. E chega lá, os caras ainda vão dominar dentro da penitenciária. Tanto que a coisa é grave, queridos. Porque assim, eles dominam o processo. Pela questão do nível de racionalidade, às vezes não é nem inteligência, isso tem que estar claro, porque hoje me questionaram isso. São extremamente inteligentes? Não, eles são extremamente racionais, por isso eles conseguem tomar decisões, são muito frios, calculistas, estão pensando a cada milímetro de atitudes. Então aí vão para as penitenciárias, 75% não é. O que deveria acontecer? Isolamento para esse tipo de casos. É necessário o isolamento. Porque até o momento nós não temos medicações, nós não temos um processo de cura. Agora, quando criança, a possibilidade de modelar o comportamento tem. Dá um salve para essa criança.
Mas um adulto que nunca passou por um acompanhamento, por um processo, vai continuar fazendo pior. É o movimento deles, tá? Vai continuar fazendo o pior. E assim, gente, é tanta crueldade envolvida numa questão de psicopatia que a gente tem que ser assim, ser humano, você tem que racionalizar, somos humanos, temos sentimentos. Eu quando fui, desde ontem eu estou falando com a imprensa aqui, e ontem por várias questões eu não consegui entrar ao vivo, entrei hoje. Dói na gente, humanamente a gente se conecta com a dor das pessoas. Dói, fere. Eu fico pensando aqui como é que está a mãe dessa menina, como é que está o pai, como é que estão os avós, sabe? Como é que a dor dessa menina. Então assim, mexe com seres humanos normais, né? Olhar para tudo isso, então a gente tem que ter um senso, uma empatia com a dor das pessoas. Assim, o que a gente vem lutando bastante é ter esse neurônio espelho ativo, ver que aquilo machuca as pessoas, a gente ter cuidado nas relações. Então, eu preciso me cuidar, me fazer os meus reparos, e aí eu começo a cuidar das pessoas. Oi, Dai, querida, seja bem-vinda. Então, o transtorno de personalidade é um jeito de ser, ele tem um mecanismo cerebral que funciona daquele jeito. É um jeito de funcionamento daquele indivíduo. Tá? É um cérebro, você pega lá, você compra um carro, você tem um motor funcionando, que funciona A tipo Z, né? Você tem um cérebro do indivíduo psicopata funcionando daquele jeito, é um jeito de funcionamento. Não há mudanças, há pioras com o tempo, mas eles perdem força, como qualquer ser humano. Então, por exemplo, antes eu corria X quilômetros, hoje eu corro menos. Porque existem o quê? Estou dando exemplos para você. Hoje eu estou correndo mais porque meu condicionamento tá melhor, graças a Deus. Mas estou dando exemplo para vocês. Quanto mais a gente vai ficando, a idade vai passando, a condição do corpo também diminui. Então é nesse contexto que eu estou dizendo. Então eles também vão perdendo força, mas aqui não para. A maldade, tá? O funcionamento aqui não para, continua. São pessoas que têm aí, né, uns 50% a 60% de genética, 50% a 40% de caráter, que são trabalhados, toda essa falta de empatia, enfim. E o caráter deles sempre muito, eles são muito, quem olha, acha eles maravilhosos, pessoas maravilhosas. Mas por quê? Porque eles são labiosos e querem fazer tudo ao teu bel prazer, do jeito que eles querem, porque eles têm desejos e metas. E eles querem o quê? Prazer, status e diversão. É o objetivo do psicopata. Então esse jeito funcional de ser, esse jeito histriônico, tudo muito ampliado, tudo muito poderoso, muito desafiador, são características da personalidade dessas pessoas, tá? E aí eu quero entrar nisso. Existe o psicopata leve, o moderado e existe o grave. Então vamos entender como é o funcionamento dessas três esferas de psicopatia. O camarada leve, vocês vão conhecer algum psicopata. Vou trazer características agora, vocês vão entender. O indivíduo leve, entenda, essas três componentes estão nos três patamares. Status, poder e diversão. Todas essas três alas procuram isso. Só que em escala menor, tá? Então, o leve é o estelionatário. Cara estelionatário. Quem não conhece um estelionatário? Tem que tomar muito cuidado. O discurso, como que é. Sempre tá dando golpe nas pessoas. Então, é o perfil leve de estelionatário. Sabe? E sempre fala que ele é o tipo de pessoa que manipula tanto o processo e põe a culpa no outro ainda. Então, o estelionatário é o psicopata leve. Vem falar pra mim quem não conhece. Todos nós já passamos por algum tipo de golpe na vida. Então esses camaradas que ligam, passam trote na família, toma dinheiro, estelionatário, psicopatia. Então isso está impregnado a sociedade de gente assim. O moderado é aquele indivíduo, olha só, que ele não tem empatia, não tem sensibilidade, faz tudo do jeito que ele quer, lembra que ele quer poder, diversão.
e sempre tá no poder, e são pessoas assim que realmente galgam, buscam poder, está em estado de poder. Não sai dessa esfera, tá? Não sai. Ô, querida, um beijo, ganhei um selo, ó. Beijo, linda, querida, Dai. Então, olha só, essas pessoas, é tão interessante que é aquele tipo de gente que ele não mata, mas ele manda matar. É aquele camarada que, para ele eliminar alguém, olha o que ele faz. E eu já vi casos assim, gente, é terrível também. Ele, às vezes, alguém comprou briga, alguém teve algum problema, aconteceu alguma situação com ele, entrou numa rincha, problema político, problema de, sei lá, de diversas ordens. Aí o que ele faz? Ele simplesmente vai para uma festa, para um restaurante, arquiteta tudo e manda matar aquele indivíduo. Mas ele não põe a mão para matar. Mas se for necessário, até vai. Mas ele manda, ele articula, ele movimenta. É o tipo de pessoa que organiza tudo e se coloca em uma outra situação. Ou seja, ele cria álibis o tempo inteiro, entende? Então ele articula, ele faz por trás, ele manipula as pessoas, faz tudo acontecer do jeito que ele quer, para conquistar o que ele quer. E cria situações como, não sei de nada disso, não estou envolvido com isso. Entende? Já viu gente assim? Já viu situações assim? Terrível. E como existe gente assim, tá? Como existem pessoas assim. Ficam criando condições, circunstâncias, tiram o seu da reta, criam álibis e tem nada a ver com isso. Foi fulano que matou, então isso não vai. Né? Então, se tiver que tirar dinheiro das pessoas, tiram. Se tiver que manipular, manipula. Enfim, vão vivendo suas vidas ali. Tá? Obrigada, Márcio, querido. Além de lindo e inteligente, obrigada, meu querido. Obrigada, Eliane. E ele, exatamente, ele é o exatamente, ele participa de tudo. Ele é o detentor do crime. Ele é o cabeça do negócio. E aí ele faz, claro que ele tem os soldados dele, né? Tem os caras dele. Ele manda os caras fazer ainda faz incriminar as pessoas que ajudam ele. Cuidado, meu povo. Existe gente de tudo quanto é tipo nesse mundo. E às vezes nós, de tão bom coração, né, nós acreditamos, nós olhamos para as pessoas com um olhar de bondade, de caridade. Que bom, que não percamos isso. Mas cuidado, olha a intenção. A gente tem que ver o que o outro está fazendo, não o que está falando. Olha, o que o outro faz é 58% de informações. Do que, entende? O que o outro está fazendo, a comunicação não verbal, ela é altíssima. Ah, e eu quero entregar no final dessa live o que pode pegar um psicopata. Fica até comigo até o final. Distribui para mais gente aí, quem tá comigo online. Tem um segredo que eu vou entregar nessa live aqui, que eu, como estudo muito esse tipo de caso, e eu fiquei muito impressionada com essa informação que eu vou entregar no final da live, tá? E Bruna, descreva o caso grave, o nível 3 de psicopatia. Qual é o nível 3? Como que essa pessoa psicopata nível 3, essa pessoa se manifesta? Essa pessoa, simplesmente, ela vai fazer o quê? Ela vai subjugar, ela vai fazer com que o outro implore para que, num caso grave, implore pela vida. E essa pessoa, ela detém o poder de dizer a hora que você vive e a hora que você morre. É como se colocasse no lugar de Deus, tá? É gravíssimo o nível 3. E ele articula, ele é arquiteto e ele faz. Tá bom? Esse é o nível 3. Então ele vai subjugar. Ele adora ver o outro sofrer. Então o sentimento de sofrimento nutre o psicopata nível 3. Então ver o outro naquela situação
ver o outro solicitando condição de vida, sabe? Subjugar, implorando pela vida, o sofrimento do outro alimenta. Eu vou falar pra vocês, gente, eu já trabalhei com uma pessoa psicopata de perto assim, é terrível, tá? Eu já conheci uma pessoa assim, que horror. Como essas pessoas são diferentes mesmo, assim, você vê que são totalmente disfuncionais. É terrível você estar perto e conviver com pessoas assim. Nossa, porque a gente não acredita. E eu, como psicóloga técnica em assunto, trabalho com saúde mental, você não acredita que aquilo está acontecendo. A gente, isso não é real. E é real. É real. O negócio é real. E como essas pessoas são encantadoras, como essas pessoas manipulam, jogam tudo ao seu favor. Incrível. Mas o que mais prova o psicopata nível 3 é isso. A pessoa implorar pela vida, ele subjuga. Ou seja, você vai ficar vivo se eu quiser. Compreende isso? Se eu quiser, você vai manter a sua vida. Qual a porcentagem dessas pessoas psicopatas no mundo? Sim, a última pesquisa, 4% da população mundial tem a psicopatia. Então, se você pega 8 bilhões, 4% da população mundial tem características de psicopatia. Tá? Calcula isso pra gente ter noção de quantas pessoas perto. E outra coisa, existem tanto homens quanto mulheres, tá? Homens e mulheres. Só que a mulher, ela é mais ardilosa na questão da psicopatia. Além de serem mais encantadoras, sedutoras, elas são ardilosas. Tava lendo um material sobre isso e como que a mulher psicopata, qual é o requinte de crueldade dela? Elas geralmente são mulheres que buscam o processo de envenenamento, nível 3, tá? Elas estudam isso, elas vão pra cima disso. Elas buscam esse nível. Só pra vocês entenderem o nível de perversidade. Sabe aqueles casos que a gente já assistiu em filmes, vê em novelas, né? Aquilo é real, aquilo acontece. O grau, o requinte, a crueldade, a montagem, como vai ser, a hora que vai ser, o momento. Então essas pessoas são preparadas para esse nível de situações. Então, e é bom trazer essas informações, esses comentários aqui, porque eu sei que chega a muitos corações e eu fico muito feliz que vocês estão compartilhando muitas minhas lives. Eu estou muito feliz com isso, viu? Continue compartilhando, que a gente vai ajudar muitas pessoas. Então, as pessoas com transtorno de personalidade, elas têm um nível de maldade, de serem polêmicas e de planejamento que vocês não têm noção. Nível de maldade, maldosas. Vocês sabiam que tem situações, olha isso, grava isso no coração. Isso eu entrego nas minhas mentorias. Quando eu quero despertar os líderes, porque tem muito líder com potencial que para por causa de maldade dos outros. Existem pessoas que são tão malignas, são tão maldosas, que elas não precisam de demônio, de reforço nenhum de demônios. Nenhum. A maldade já faz parte daquele indivíduo. Tem pessoas do nível de perversidade, de malignidade, que vocês falam, não acredito. Então eu ouço muita coisa. E graças a Deus eu tô escrevendo pra caramba, porque vai diluindo também, né? Esse tipo de coisa dentro da gente. Então, o nível de maldade das pessoas. Eu não sei se vocês já passaram por situações difíceis na vida, circunstâncias difíceis, né? Eu já passei por coisas difíceis, assim, com pessoas difíceis, maldosas demais. Pessoas que não temem, você vê que não temem a Deus de jeito nenhum, e às vezes estão usando a palavra de Deus, tá? Estão usando Deus para as coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado, amigos, com isso, porque são terríveis, as pessoas, elas não estão nem aí pro seu sentimento, o que você vai acontecer com você depois disso. Porque eles querem atender o desejo e a vontade deles. Dane-se você. Não sei se você já passou por situações assim, com pessoas assim.
Porque tem hora que a gente fala, gente, será que isso é real mesmo? É real, tá? Bruna, impacta a questão cultural e social. Eu tenho psicopatas em todas as áreas, da pobreza à riqueza. Quanto mais o nível social e cultural, mais requintes de crueldade. Porque mais entendimento, mais racionalidade, buscam mais informações ou estão num nível cultural maior o grau de requinte e de crueldade. Então você começa a atender casos, hoje eu já não me surpreendo mais. Mas no início de carreira, eu falava, gente, não é possível, essa pessoa entrou aqui no consultório, essa pessoa tem esse perfil? Tem esse perfil. Então, pessoas que se gabam muito, pessoas que falam muito, né, que eu sou isso, sou aquilo outro, aquele nível de impressionar, que não sei o que mais, fiquem atentos, tá? E outra coisa, outros detalhes que a gente vai vendo nos bastidores da psicopatia. Tem pessoas que entram na vida da gente como se fosse a melhor amiga, o melhor amigo, aquela pessoa que parece estar tudo igual. Nossa, nós temos boa sintonia. Eu sou a melhor pessoa para a sua vida. Cuidado. Cuidado. Pra gente saber se a gente tem um amigo de verdade, põe mais de 10 anos na praça. Que eu tô observando os comportamentos dessa pessoa. Tá? Cuidado com pessoa que chegando, que eu sou isso na sua vida, que eu vou transformar a sua vida, que eu vou fazer isso. Cuidado. Cuidado. Às vezes vão ali, sabe, fazem todo um arsenal, pegam a tua estabilidade emocional, relacionamentos também, tá? Vão ali, cultivam toda a sua parte de afetividade e ó, dá o bote pra fazer do jeito que querem. Cuidado com essas nuances, tá? Que vão acontecendo e que às vezes a gente fica tão eufórico, nossa, fulano, ciclano, essa pessoa, aquilo outro, cuidado. Não é tudo assim não. E a gente tem que desconfiar sim do que está acontecendo. Será que é tudo isso mesmo? Será que isso é real de fato? Comece a olhar, porque assim, às vezes pessoas muito carentes afetivamente, gente, e aí vem uma pessoa muito labiosa, que ela tá te estudando, ela tá olhando o que você gosta, o que é bom, fala pra você o que você gosta, você cai. Então cuidado com esses detalhes e começa a ter mais habilidades em lidar com seres humanos. Tá? Mas assim, que não percamos, por favor, isso tem que ficar claro. Que não percamos a vontade de ajudar, de amar, de cuidar das pessoas. Pessoas normais fazem isso. Elas cuidam dos outros, elas são empatas, são pessoas do bem, são pessoas que cultivam bons sentimentos. Mas existe o lado negro e as sombras do mundo que nós não podemos deixar isso encoberto. Precisamos descortinar e muitas pessoas entenderem o que acontece nos bastidores, tá? Olha só, o que eu vou entregar agora para ajudar vocês. Vai ficar como uma última dica aqui dessa live, tá? Tô gostando, o pessoal tá se mantendo, tá divulgando. Tem um item que eu gosto muito de falar sobre o pessoal da psicopatia, qual que é? Tem uma coisa que peca, tem um segredo dos psicopatas. Qual que é esse segredo dos psicopatas? Entendo, o psicopata, ele não tem, a memória dele é muito curta ou quase não tem. Vai fazer sentido tudo que eu vou falar agora. Então, eles têm um processo, gravem isso, eles são ritualísticos. Eles têm rituais, tá? Lembra que são racionais? Então, eles tendenciam a ritualidades. Então, eles são rituais, têm um processo de ritualidade. Isso peca contra eles. Então, por exemplo, quando eu começo a ouvir aqui dentro muito ritual, muito um jeito de funcionamento, né? Não tem empatia com nada. Eu lembro uma vez um paciente que estava me contando um caso, e eu fiquei tão pensativa. E aí eu lembro que ele, né? Essa pessoa falou: você acredita que fui lá e dei um golpe na pessoa, né? E assim, me contando como se fosse pódio de ouro, medalha de ouro. E aí eu fui lá, dei o golpe. Nossa, e aí a pessoa ficou chorando, sofrendo. E aí eu consegui, usei a justiça para isso. E fiz aquilo, fiz acolá. E eu falei, meu Deus, eu tô de frente com a psicopata aqui.
porque eles têm esse requinte de maldade e todos os casos que essa pessoa específica me contava, sempre tinha um ritual de como tomar as coisas das pessoas, de como tirar daquela pessoa, como tirar daquele relacionamento. Então tinha um ritual, um jeito de funcionamento. E isso aí pra mim é um insight, pra você ver quantos anos de psicologia, isso pra mim foi um grande insight que eu tive também estudando e vendo material. Falei, eu vou levar e vou deixar isso nas lives para o pessoal ter mais atenção com os detalhes. Tá bom, queridos? Gente, é isso. Eu acho que fica claro, não fica? Acho que fica legal essa live. Divulguem aí para pessoas que vocês acham que é importante, para outras pessoas. E eu quero aqui trazer minha solidariedade à família da Luana. Já passei meus contatos, quero poder ajudar essa família, contribuir com essa família. Para quem me conhece, eu tenho um trabalho social de muitos anos, não é de hoje, são 20 anos de trabalho social. E assim, sempre quando vem esses casos graves, assim, eu fico muito temerosa. Outra coisa, e não assustem com o que eu vou dizer, a tendência dos casos é aumentarem, tá? É aumentarem, não é diminuir. Agora, por isso que nós precisamos de levar conhecimento, conteúdo e consciência. Quanto mais informações a gente puder fazer um pelos outros, não é igual os psicólogos virem me atacarem, não. Eu tô aqui fazendo um bom trabalho, de bom coração, gratuitamente, como eu sempre fiz. Então, assim, ao invés de ficarem me questionando, vamos fazer o melhor também, vamos unir forças. Sabe, a imprensa precisa de um monte de gente para falar, para atuar, nem sempre eu tô disponível, dou conta. Então, assim, vamos unir forças, meus colegas, meus amigos. Ao invés de julgar, né, vamos unir forças. Eu acho que vai ser muito bem-vindo. A somatória de forças, nós vamos conseguir muitas coisas juntos. Porque o bem unido, ele torna uma força tão grande que nada para as pessoas. Então, esse é meu convite. A Lorena tá perguntando aqui, como o psicopata adulto não há reversão? Não é questão de não haver reversão. Não existe cura para psicopatia, até o momento. Nós temos uma parte límbica do cérebro desconectada, então eles são isentos de emoções. Então, a nossa sede da saúde mental, por isso que a gente precisa ir para a neurociência, fazer estudo, pesquisa, ter apoio das pessoas, apoio do governo, apoio das empresas, porque tem muita gente adoecida em tudo quanto é área. Nós temos, Lorena, que auxiliar as pessoas o seguinte, quando o caso é diagnosticado, a família tem que ter consciência do que é, porque são casos graves e não esperar muita coisa, tá? Então, assim, trabalhar com a consciência clara nos favorece demais. Igual eu falo, diagnosticou, tá com câncer. Que bom, vamos procurar os profissionais adequados e o processo adequado para isso. Porque você pode curar e você ficar ali só nos cuidados paliativos, né? Para não ter recidiva. Então, o que acontece muitas vezes? O psicopata, por ele ter essa desconexão, até o momento, nós não temos cura. Então, nós temos que cuidar do sistema, porque é muito adoecedor para quem convive com psicopatas. Tá? É um sistema muito adoecido e codependente também. Tá, querida? Obrigada, Márcio, querido. Muito bom. Então é isso, gente, ó. Um beijo. Tô acordada aqui desde as 4h30 da manhã. Eu acordei muito cedo para ir para a imprensa. Agora eu tô finalizando o dia aqui no consultório. E eu espero chegar ao coração de vocês e que possamos juntos aí ajudar muitas pessoas, tá bom? Eu me identifiquei com o nível 1. Sempre comentei com os meus pais e meu irmão. Ô, Éder, vamos procurar ajuda, querido? Se você se identificou, porque o que liberta as pessoas no nível 1 é o nível de consciência, tá? Processo terapêutico ajuda muito. Então, se você percebe isso, parabéns. E já aconteceu também aqui, ó que legal, do Éder. Não tem remédio para psicopatia. Já aconteceu, Éder, de um pedófilo uma vez me procurar porque ele precisava de ajuda. E na hora eu estendi as mãos. Que a gente entrou com castração química, com psiquiatra, enfim. Então, tem casos que, se você percebe, se ajude para você ajudar o seu sistema, tá?
É muito bem-vindo. E olha só, uma live dessa, gente, se tocou o Éder, que percebe características, ele tá se salvando e salvando a família, salvando a sociedade. Para vocês verem que o conhecimento ele liberta, né? Ele ajuda, tá bom? Beijo, qualquer momento eu volto com mais e mais informações para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Ele é muito difícil, já conversei com ele para procurar ajuda na hora. Pois é, precisa de ajuda e precisa de um nível de consciência, tá bom, queridos? Beijo, beijo, até mais. Obrigada, Tânia, um beijo, querida.